Boa noite aos que nos acompanham pela internet também. Bem-vindos à casa, bem-vindos a esse evangelho. E a gente sempre lembra o que é que acontece aqui, para que as pessoas que estão vindo pela primeira vez possam se ir inteirando do que a gente está fazendo aqui na casa. Uma casa espírita é sempre um ponto de luz, né, onde a gente pode estar refazendo o corpo físico, o corpo mental, espiritual, de todas as questões que a gente tem, né, trazido durante a vida e tudo mais. Mas de pouco adianta qualquer tipo de auxílio dentro da casa espírita se a nossa conduta lá fora permanecer a mesma, cheia de vícios, cheia de mazelas. Então a gente sempre convida para que durante o evangelho se faça uma reflexão, se aproveite a palestra, depois tome o passe e lá fora procure manter tudo aquilo que a gente recebeu dentro da casa espírita. A gente recebe muito de Deus, muitas vezes mais do que a gente merece. E uma forma que a gente tem de agradecer é nos tornando seres humanos melhores, apesar da dor ou por causa dela. A gente tem problemas que nos tiram do sério, a gente tem questões que a gente carrega há um tempo, pouco tempo, não importa. Mas elas são, vamos dizer assim, mestres, né, que nos tornam mais aptos à evolução. Então, que a gente aprenda a se conectar com Deus para os entendimentos devidos, para as mudanças devidas e para as reflexões que vão nos tornar melhores. A casa tem algumas atividades, né? Todos os dias nós temos atendimento de uma forma ou de outra. Na sexta-feira a gente tem um trabalho voltado para a dependência química, aos sábados a entrega de lanche, domingo a evangelização infantil além do passe, enfim, toda a programação está no site, quem quiser acompanhar. A casa também oferece às famílias cadastradas cestas básicas. Nós, esse mês, segundo eu acompanhei no grupo, precisamos desesperadamente, e o desesperadamente é o único adjetivo que eu estou vendo, pelo que eu vi a quantidade, de leite em pó. Isso. Nós precisamos de 90 saquinhos e temos 9. 10. Agora temos 10. Então a gente está precisando bastante. Qualquer quantia, enfim, que vocês puderem ajudar, a gente agradece, porque faz parte para as famílias mesmo essa estrutura, né? Como se a gente tivesse e está ajudando diretamente. A casa é um intermediário para essas famílias, né? Então a gente pede bastante esse auxílio e agradece, porque se não é a ajuda de cada um no seu pouquinho, a gente não tem como atender as famílias que são, eu não diria nem bastante carentes, muitas são abaixo da carência. Então eu agradeço em nome da casa, a casa agradece também. E fora o leite em pó, que é o mais desesperador, eu acho que é ele, né? Tá bom, então, acho que não passei algum aviso mais? Não, né? Então tá. Da nossa sacolinha de Natal, né? Das crianças. A gente tem a rifa, que também a gente está realizando para conseguir recursos para a nossa festa das crianças, né? No fim do ano. E a gente tenta, de todas as formas, né? Angariar o que pode para poder tornar, principalmente para as crianças, a situação um pouco menos dolorosa do que é do ano inteiro, né? Que pelo menos por horas elas possam ter o que os nossos filhos e queridos têm durante o dia inteiro, né? Elas têm uma vez por ano. Então vamos fechar os nossos olhos do corpo físico, elevando o nosso pensamento em gratidão ao Pai. Gratidão porque, apesar das dores, das complicações do dia, das questões que a gente está enfrentando, nós encontramos muita alegria, muita coragem para estarmos na noite de hoje nessa casa. Agradecendo aos benfeitores que nos ajudam a encontrar recursos onde a gente não dispõe. Sabendo que mesmo carregados de preocupações, de angústias, mesmo sem encontrarmos uma luz que nos guie para o fim do túnel, nós vamos oferecendo ao Pai o que podemos, vindo à casa, nos modificando, fazendo as nossas preces e tentando confiar o máximo que podemos
naquela máxima de Jesus, nenhuma folha de nenhuma árvore cai sem autorização do meu Pai. Que nós estejamos sob a bênção desse Pai infinito. E que essa bênção nos guie nas melhores escolhas, nas melhores decisões. Que muitas vezes somos levados a tomar, e que nos custam, mas que são necessárias para uma nova etapa. Que Deus abençoe cada coração aqui presente, que cada um se sinta fortalecido, iluminado e saia melhor do que entrou. Não recebendo aquilo que tanto veio buscar, mas aquilo que tanto precisa para a evolução pessoal. Graças a Deus, Pai. Então a gente vai receber o nosso amigo Rudai, que vai fazer a palestra para nós hoje. Boa noite a todos. Nesse clima de paz, de amor e reconforto, preparado carinhosamente pelos nossos irmãos espirituais, é importante que a gente mantenha esse padrão, né, mental superior, para que juntos com a espiritualidade aqui presente, entre eles estão parentes, amigos, muitos familiares, né, que carinhosamente acolhem os nossos pedidos e vêm até nós para assim dar uma força a mais e ajudar-nos nessa nossa caminhada e passarmos a eles também a nossa coragem, né? A nossa bravura, a nossa força de vontade para superar os problemas, as dificuldades e melhorar-se cada vez mais, né? Perante a dor é o tema da noite, do livro Um Modo de Entender, item 45, autor Francisco Espírito Santo Neto, o autor espiritual é Hamed. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. O mundo está aí, cheio de problemas, dificuldades, né? Cheio de conflitos, dramas dos mais diversos, e nós, de alguma forma, nos afinamos com tudo isso. E muitas vezes nós colocamos uma pitada a mais, né, das nossas decepções, dos nossos traumas. Mas está claro, não devemos nos conformar com o que está aí. Mas mudar em nós, para que as mudanças também possam refletir na sociedade. Nossas dores podem ser analisadas como fonte de aprendizado, ou cárcere de lamentação. Ou seja, compete a nós, né, avaliar as nossas dificuldades, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa aflição e tirar delas lições, ou ficar, né, com elas retidas em nós e a gente parado no tempo, né? Elas, dor e sofrimento, né, surgem para que possamos perceber o que precisamos melhorar ou reformular interiormente. Percebam que parte de nós as mudanças, as renovações, e não de fora. O meio ambiente ou o externo pode nos afetar, mas depende de nós. Desta avaliação, né, poder dali tirar o melhor. Dificuldades e conflitos são materializações de atos e atitudes íntimas que precisam ser reavaliadas, né? Quantos de nós realmente param para fazer uma avaliação do que está acontecendo conosco? Por que o problema, a dificuldade está presente em nós? Que de alguma forma dificulta a nossa ascensão? Ou as nossas conquistas no campo material, ou as nossas conquistas no campo espiritual. Então é preciso nós avaliarmos, né, isso também. Portanto, não tomemos postura de vítima perante as dores. Antes, busquemos em nós mesmos as causas que as motivaram, né? Sempre o convite para voltarmos para dentro de nós, avaliarmos as coisas, ver os problemas, né? Um tem problema com a mulher, outro tem um problema com o marido, com o filho, né?
tem problema no trabalho, de relacionamento com os colegas, na casa espírita ou na igreja, enfim, todos nós temos algum problema de uma forma material ou podemos dizer de uma forma afetiva. E compete a nós, né, amadurecer, projetar as nossas vistas para frente, avaliar realmente o porquê que eu tenho alguma dificuldade em me relacionar, em entender, em aceitar. Por que eu sou tão orgulhoso, ou tão ciumento, ou tão vaidoso, que eu não consigo, ou a minha presunção é tamanha que eu não consigo ser uma pessoa mais simples, né? Então, o convite sempre constante para nós fazermos essa reflexão, né? Quem vive se justificando diante do sofrimento não quer renovar-se. E quem se acomoda transforma as dificuldades em conflito, fazendo da existência um verdadeiro tormento. Sempre que deixarmos para trás problemas para serem resolvidos, eles voltarão para nós avolumados, né? Maiores, imensos. Parece que é muito mais difícil solucioná-los, né? Um exemplo bem material, né? As dívidas com os bancos, com os cartões de crédito, né? Se deixarmos avolumar, meu Deus do céu. Imagine, né, as dificuldades emocionais que nós não resolvemos, que ficam paradas em nós e a gente sem a coragem para confrontar o problema, ou ir àquela pessoa, àquela situação e tentar, de alguma forma, solucionar, né? Talvez a falta de flexibilidade seja a causa primária de muitos dos nossos desajustes. Todos nós temos uma flexibilidade maior ou menor. Uns são mais radicais, inflexíveis, outros parecem que têm um dom natural de se socializar com as coisas, com as pessoas, né? Uns são mais sistemáticos, outros menos. Aquele tem dificuldade de aceitar a opinião alheia. O outro já tem a facilidade e já nem se incomoda com a opinião alheia. Uns preferem, né, a crítica mordaz, outros não estão nem aí para a crítica, falem o que bem entender. Percebemos que a flexibilidade seria aquele meio termo que a gente possa ou pode caminhar com segurança. Talvez não sendo uma criatura dissimulada, mas uma criatura que entende que todos nós temos evoluções diferentes, todos nós temos conhecimentos diferentes, temos inteligências diferenciadas devido à evolução, e aí cada um tem um tempo para aprender, cada um tem um discernimento da vida conforme a sua faixa etária e conforme também a sua estatura espiritual, né? Então, para ficar mais fácil de entender, ora, se eu sou uma criatura ciumenta, e isso me torna realmente azedo perante certas situações, eu tenho que fazer um esforço para reconhecer em mim esse estado, né, emocional ou sentimental e mudar, né, ou se esforçar para mudar. Se eu sou avarento, e eu sei que a avareza é uma coisa complicadíssima, né, porque uns se julgam prudentes demais, né, e isso reserva demais para si próprio. Mas se eu sou uma criatura nesse nível, e eu entendo que há irmãos meus que estão em dificuldade, eu devo fazer um esforço para superar, né? Não para eu ser pródigo, mas ser uma criatura que possa auxiliar de uma forma que eu mude esse estado meu inferior de avareza, né, ou de egoísmo, para um estado superior né, de altruísmo, de solidariedade, ou num nível que eu possa ser útil segundo as minhas possibilidades, né? No meio político, né, nós vamos encontrar nesse campo da flexibilidade um exagero até, né, por várias questões, por vários interesses, não resta a menor dúvida, né? Alguns advogados são bastante flexíveis, né? Outros são mais inflexíveis, né? Alguns profissionais são flexíveis, outros não. No trânsito, por exemplo, nós temos aquela pessoa que o carro dele tem a faixa exclusiva e ele não vai nem para a esquerda nem para a direita. Se o cruzamento está à frente, ele continua naquela mesma marcha, talvez até com dificuldade de acelerar um pouquinho mais, para fluir melhor o trânsito dentro da legislação pertinente, né? E assim vai. Então, essa flexibilidade se aplica para tudo, né?
E parece que algumas crianças têm essa facilidade de serem bastante flexíveis, né? Algumas, conforme a educação que recebem dos seus pais, não são. Que refletem, né, o exemplo que os pais dão para os seus filhos, né? Isso todos nós temos um pouco mais, um pouco menos, tá? Então não vamos ficar tristes. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade grande de ser flexível em alguns pontos, mas algumas coisas eu sou bastante flexível. Assim penso eu, né? Ou as pessoas que convivem comigo talvez não achem, né? Então, continuando, a vítima não quer ver a realidade, o equívoco e os limites humanos, simplesmente veste o manto da infelicidade e culpa o mundo que o rodeia, né? É óbvio, né, que não são todas as criaturas, né? Todas as pessoas passam por suas dificuldades e elas superam. Algumas culpam, né, o semelhante, algumas culpam o meio, outras inventam desculpas das mais, né, estranhas para poder justificar-se. Mas todos nós somos filhos de Deus, dotados de inteligência para mudar o meio em que se encontram. Não é? Meio esse que pode ser hostil, um meio até bastante facilitado, que também torna-se objeto de dificuldades, mas todos nós, dotados da inteligência e no nível de experiência que temos, na evolução que já possuímos, resolvemos os problemas que estão aí. Sejam eles quais forem. Porém, temos que trabalhar com a flexibilidade e temos que trabalhar com os olhos voltados para frente, para o horizonte, né? Para que a gente possa, com base no conhecimento espiritual que já temos, entender que tudo está no lugar certo, né? E a criatura realmente ela colhe no tempo devido aquilo que ela semeou lá atrás, né? E aquilo que ela semeou lá atrás, muitas vezes ela esqueceu no momento presente. Mas há problemas, há dificuldades que nessa existência nós não encontramos uma causa, uma razão, uma explicação de ser. Remonta, né, a outras vidas, né? E aí elas estão aí, essas dificuldades, refletindo no presente momento, porque fomos nós mesmos, né, lá no plano espiritual, que pedimos essas dificuldades no meio que nos encontramos para pôr à prova a nossa força de vontade, o nosso querer, a nossa capacidade de conciliar, né, com as pessoas, né, e com o meio que nos encontramos, né? Dessa forma, cada um recebe de conformidade com o que pediu, né? Criaturas flexíveis e abertas utilizam-se de atitudes experimentais, jamais definitivas. Fazem novas leituras do mundo e revelam ideias e ideais sempre que surjam novos fatos ou acontecimentos. Tanto que, ao estudar, né, as obras espíritas, e principalmente o Livro dos Espíritos, nós percebemos que o plano espiritual, né, ele é bastante sábio e nunca coloca as questões de forma absoluta, sempre de uma forma relativa e apropriada ao tempo que os homens vivem. Porque sempre colocada de uma forma relativa, a gente entende que nada é absoluto, né? Tudo é relativo, mas somente podemos dizer que há de absoluto as leis divinas. Como atestar isso? Basta pegar aí os dados da ciência, né, que diz que o universo tem quantos bilhões de anos e quantos outros bilhões de anos já deveriam ter antes que a ciência tomasse esse conhecimento, né? Então, a relatividade das coisas existem realmente. E o nosso ponto de vista, o nosso julgamento não pode ser absoluto. Ele tem que ser adequado ao momento que nós estamos vivendo. Problemas familiares pedem realmente bastante compreensão e não atitudes absolutas irrefletidas, né? E atitudes assim ditas prontas, né? É assim e acabou, ou autoritárias. Não. Temos que sempre, no conhecimento que nós aqui dentro temos, sermos os exemplos e trabalharmos para que aqueles que estão próximos de nós possam, de alguma forma, ter-nos como exemplos, talvez de serenidade, né, de bom senso, de criaturas que são trabalhadoras, honestas, né? Faz a sua parte, né, a parte e caminha para frente.
Eis a regra de ouro diante da dor. O nosso irmão Francisco coloca, né? Ele dá uma regrinha de ouro diante da dor, né? E qual é essa regra? Né? Alguém observou que na natureza nada está parado, nada está inerte, tudo está em movimento? Né? O universo está em constante movimento. As galáxias estão se afastando, né? Os sistemas se afastam, tudo está em movimento. O universo se expande cada vez mais. E tudo na natureza, o ar, a água, né? Todos os elementos naturais estão em movimento. Né? A atmosfera como um todo é um movimento constante. E por que nós vamos nos imobilizar nas nossas atitudes? Né? Aqui diz assim, eis a regra de ouro da dor, diante da dor, né? Jamais se imobilizar no tempo e nunca fechar as cortinas da alma, pois isso leva uma vida de ilusões e vazia de experiências. Né? Parar diante de dificuldades é realmente deixar para trás uma experiência muito rica que vamos adquirir. Às vezes a experiência mais dolorosa é que tem mais vida, mais cor, mais intensidade, e é ela que marca melhor o espírito. Tudo que nós fazemos, por mais pequeno que seja, do nosso pensamento ao nosso sentimento, o nosso corpo é espiritual, ou seja, nós, enquanto espíritos, registramos. Talvez a nossa constituição física ou orgânica não permita relembrar alguns detalhes, mas, livre da matéria, está lá, tudo registrado. Né? Está lá acessível, óbvio, num tempo adequado, né? Guardar as devidas proporções, acessível à alma ou ao espírito, né? Porque deixou o corpo, é espírito, né? Acessível ao espírito, ele vai fazer um estudo de pontos, né, que ele acertou e de pontos que ele errou. Não é assim? Né? Tem que ser assim. Porque através desta observação, a alma ela progride. No caso, o espírito progride. E ele entende que coisas na Terra que lhe dava valor, lá como espírito, já com um pouco mais de consciência, ou uma consciência ampliada em função de não ter mais os entraves do corpo físico, ele viu que brigou por nada, né? Ele lutou por coisas efêmeras. E ali ele, puxa vida, quanto tempo eu perdi, né? E aí, novamente, aquela necessidade de retornar, porque é da lei, enquanto não somos puros, nós retornamos em mundos materiais, cada vez melhores, é óbvio, né? Guardada essa evolução, para vindo a novos mundos, nós, progredindo um pouco mais, a gente possa ali, né, deixar um pouco mais da matéria e trazer para nosso espírito mais luz, mais quintessência, né? Então a regra de ouro é jamais se imobilizar diante da dor. Nunca deixar que ela empane, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma como enxergamos o mundo, a nossa inteligência e principalmente a nossa capacidade de agir. Né? Não foi comentado no começo que falta o leite para completar as cestas? Um exemplo, né, presente. Ora, se falta o leite, vamos buscar o leite. Uns farão doações, outros, de alguma forma, falarão a outras pessoas, e de alguma forma, vem. A espiritualidade que tem uns olhos maior do que o nosso, atua, né, de uma tal forma que vai trazer o que precisamos. Sempre o homem auxiliando o outro homem, né? Nunca caindo do céu. Então, o amanhã existe para que não fiquemos presos no hoje, né? O amanhã cuidará de si, não resta a menor dúvida. Mas o hoje, com certeza, é a grande oportunidade de termos um amanhã de uma forma prudente, né? De uma forma segura. Mas sempre lembrando que o amanhã tem os seus cuidados, né? Tem os seus detalhes, tem toda uma vida que ainda não aconteceu, que irá acontecer. Então lá podemos dizer que depositamos no amanhã as esperanças daquilo que queremos realizar hoje. E essas esperanças serão um combustível, né, que temos para continuar o nosso trabalho. Né? Ora, o jovem, né, que está ali prestes a casar, no seu ideal de família, tudo, ele deixa para amanhã e enche o seu coração de esperança. Né?
O pai de família, né, a mãe, enfim, todos nós, de alguma forma, nutrimos a esperança no dia de amanhã, no futuro, porque é ele que vai nos trazer a felicidade tão esperada. Mas o hoje também reserva, apesar da dor, da dificuldade, do sofrimento, reserva momentos de lucidez, de felicidade. Basta que a gente perceba e entenda esses momentos, né? Porque ninguém vive 24 horas emergido num problema, numa dor. Há um momento de analgesia, né, que temos, que a gente consegue afastar de nós a dor, né? Assim, o amanhã existe para que não fiquemos presos no hoje. Aí diz nosso irmão novamente: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a nossa mente, a fim de poderdes discernir, né, qual é a vontade de Deus. E perguntamos: qual é a vontade de Deus? Entendemos que a vontade de Deus seja aquela que está em nós, com seus filhos, e que a gente possa cada vez mais progredir, amando-nos uns aos outros, desejando tanto bem quanto queremos para nós mesmos ao nosso próximo, auxiliando-nos uns aos outros, olhando-nos como irmãos, espécie humana, e não como inimigos, né, predadores. Não, isso não. Apesar do mundo aí fora estar desta forma, mas nós sabemos que não é assim. Há muito mais bondade lá fora do que maldade. Entende? Porque se não fosse assim, o mundo já teria implodido, né? Talvez Deus tivesse outros planos para, né, acelerar o processo evolutivo. Como ele respeita o livre-arbítrio, Deus respeita o livre-arbítrio, espera que cada um faça a sua parte. Mas quando nós somos teimosos, né, ou quando nos imobilizamos, acontecem as coisas da natureza que faz com que a gente acelere, né? Ou outras situações que chocam a nossa moral e a gente saia para buscar a paz, né, a tranquilidade, a serenidade, olhando o nosso semelhante como irmão, né, como próximo, e não como inimigo. A vontade de Deus nada nos apresenta que não seja educativo e fecundo para o nosso crescimento e renovação interior. Então Deus está no comando. Tudo que vem dele é para nos dar um caminho, uma direção, para nos educar. A dor é uma lei de educação, né? Examinemos cuidadosamente nossas aflições. Nelas estão contidos os avisos e lembretes de que necessitamos para harmonizar a nossa existência, né? Óbvio, vamos pegar um exemplo material. Se em nosso corpo físico temos uma dor qualquer devido a uma disfunção orgânica e consultamos um médico, ele, na sua especialidade, vai nos dizer: olha, faça um tratamento assim ou assado. Talvez você precise de uma cirurgia para corrigir tal ou tal problema. E nos submetemos, né, a esta dor, a essa dificuldade momentânea, para que o nosso organismo fique, né, em harmonia. Deus, na sua sabedoria, tem leis harmônicas ou educativas que vai nos dar um norte. E esse norte espiritual é aquele que nos depura, que nos quintessencia e que nos abre à frente, né, todo um universo que não enxergávamos antes, porque estávamos preocupados demasiadamente com a matéria. Tudo isso é passageiro. Tudo que está aqui na matéria é passageiro. Menos aquilo que levamos através do amor ao próximo, das conquistas intelectuais, né? E toda aquela gama de relações positivas que temos com os nossos irmãos é que dão para nós um suporte maior na vida espiritual. E aí sim, a felicidade está presente desde já, né? Enfim, o livro é do nosso irmão Hamed, Francisco do Espírito Santo, né? Chama-se Um Modo de Entender, na lição da página 45. Obrigado a todos pela atenção, mais uma vez. Uma boa noite. Tem alguma questão, alguma dúvida para colocar? Vocês pensam? Queria te fazer uma pergunta. No começo da sua fala, você levantou uma questão que é muito cara, eu acho, no meio espírita, e a gente acha que não reflete o que deveria. Eu acho muito importante. Por isso que eu pedi para você repisar, vamos dizer assim. Você falou que às vezes a questão do sofrimento
nos imobiliza num alto desejo. A gente gosta de justificar questões comportamentos presentes por questões passadas. E a gente se mobiliza, e você passou o resto da palestra lembrando o quanto tudo que fica parado é apodrecido. O sangue que para, ele coagula, a água parada é apodrecida. Com e certeza. o universo inteiro gira. Então, assim, as consequências que eu acho, quando repetidas vezes acontece isso, é que a gente vai perdendo pessoas queridas, a gente vai perdendo oportunidades abençoadas, a gente vai perdendo recursos que depois, só com muito mais, como diz você na palestra, só quando o sofrimento aumenta a um grau mais elevado é que a gente consegue retomar as pessoas, as vivências que a gente deixou para trás por conta dessa... Certo. Eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa disso, e gostar. Porque a questão é você olhar e descobrir que você não é o que você gostaria. E corrigir é uma coisa. Outra coisa é você gostar, né, e se... E permanecer, né? É complicado, né? Agora, realmente, há pessoas que gostam de se passar para o próximo como vítimas, como coitadinhas, né? Mas é um estado dela naquele momento, mas tão logo realmente ocorram coisas que ela percebe que amigos se afastaram, o familiar foi embora, perdeu o emprego, né? Enfim, ocorreram dificuldades e ela, de repente, se vê só, solitária e com aqueles problemas, e ela opta, né, por realmente sair daquela situação. Podemos fazer uma analogia à questão do vício, tão falada aí nos dias atuais, dos vícios, principalmente de entorpecentes, que causam em nós um choque muito grande. Enquanto o nosso irmãozinho está ali, óbvio que atrás deles tem toda uma gama de obsessão, de influências espirituais, influências também materiais, né, ou de obsessores encarnados, né, mas... Enquanto o nosso irmão que está no entorpecente, ele se compraz com aquele estado, porque ele busca ali elementos para atenuar a sua ansiedade, ele fica preso naquele mundo, ele gosta daquilo, ele prefere continuar. Quando realmente ele percebe que, naquele momento de lucidez, que ele está perdendo com isso, e já está lá quase no fundo do poço, ele, né, agita, ele quer sair daquela situação e busca ajuda. Óbvio que não vai ser da noite para o dia, então, mas ele faz aquele trabalho de esforço, saindo daquela imobilização que ele estava, que o vício do entorpecente o jogou, tá? Isso aplica-se ao álcool e outros vícios também. É quando a criatura sente em si a necessidade de sair daquele estado que ela muda. É óbvio que todo o apoio da família, o carinho, as vibrações positivas, o pensamento para tirar daquela situação, chegam até aquele irmão, espiritualmente falando, e toca ali, de alguma forma. A ajuda espiritual é muito importante, não resta a menor dúvida, mas é ele, somente ele, que deve sair dessa situação. Então, ante a dor, nós optamos por sair da imobilização realmente. Nós temos que buscar, através da nossa inteligência, através do nosso relacionamento, elementos para que a gente possa, né, solucionar de uma forma positiva o problema que existe em nós. É óbvio, desde que o mundo é mundo, tem essas coisas que as criaturas gostam desse estado de coisa, preferem, porque há outras criaturas que vão lá e passam a mão na cabeça, né? Nós, como pais, às vezes fazemos isso, né? Com mães, né? Com parentes, com amigos, fazemos isso. Mas nós mesmos, muitas vezes, temos uma atitude, não constantemente, mas uma atitude que a gente gosta de passar uma certa pena para outra pessoa, né? Que eu sou necessitado, eu sou carente, né? É até humano, né? Mas não devemos ser assim. Porque quem perde somos nós mesmos. Mas Deus, como sempre foi citado aqui, ele tem, né, através da espiritualidade, meios de atuar na criatura e tirar dessa situação, né? Aí vem a doença, né? Vem o problema financeiro, vem as perdas das mais diversas, né? Vem os entes queridos que partem antes de nós, os filhos que vão prematuramente. Então, são tantas situações que acontecem que faz com que a criatura se agite, saia daquela situação e olhe a vida com beleza, com alegria e entendendo que tudo passa, né? Usando as palavras de Chico Xavier, tudo passa, né? E realmente passa. Ó, nós já estamos com os cabelos já embranquecidos, mas tínhamos alguns anos menos, éramos jovens, né?
E lembramos lá do passado e sabemos as dificuldades do passado e hoje olhamos a vida que, puxa vida, tudo é belo, né? Basta que a gente olhe de uma forma positiva, né? Nada, tudo que ficou para trás de experiência difícil, dolorosa, foi perdida. Pelo contrário, são experiências ricas para aquela pessoa que deu valor a essas experiências. Mas aquela que ainda não aprendeu com essas experiências, entendendo que são leis educacionais, a dor e o sofrimento, elas entenderão como espírito, talvez um pouquinho mais avançado, que foi útil, foi importante, a fez acordar, né? A fez viver uma experiência que trouxe-lhe sabedoria, porque hoje, numa situação evoluída, ela vendo irmãos nas mesmas dificuldades, ela vai lá e auxilia. Eis por quê, né? O plano espiritual superior vem a nós e auxilia-nos nas nossas dificuldades para continuar a nossa tarefa, né? Por isso que Jesus nunca nos abandonou. Como seus irmãos, né, filhos do mesmo Pai, ele entende. Cada um, né, é dado segundo suas obras. O fruto não está maduro, está ali por amadurecer. Mas dia virá que a gente não mais, né, não mais pensaremos como crianças, como diz Paulo, né? Assim agiremos e atuaremos como adultos espirituais, que ainda estamos de alguma forma na infância, né? Uma infância ainda que faz com que a gente tenha dificuldades, né? Então, para habitarmos mundos felizes, é preciso que a gente transforme a nossa mente em mente superior e ali nós habitamos mundos superiores. Toda vez que diante da dor e sofrimento, se fizéssemos parte de mundos felizes, não estaríamos sofrendo. Mas se estamos ainda em mundos de provas e expiações, o sofrimento existe porque ainda há necessidade de corrigirmos em nós imperfeições. Essas imperfeições deixarão de existir, não resta a menor dúvida. Mas tudo no seu tempo. Segundo a vontade que queremos e segundo a diretriz que demos nos nossos objetivos, seguindo, né, a lei maior que é a lei de Deus. Obrigado a todos mais uma vez. Que assim seja. Vamos então elevando os nossos pensamentos, procurando esquecer as preocupações que nos trouxeram aqui, que nos têm acompanhado já há algum tempo. E vamos tirar dos nossos corações quaisquer sentimentos que a gente achar que possam sanear as dores dos outros. Esse é o momento em que a gente esquece por um instante que seja das nossas preocupações e nos lembramos que outros padecem de dores também muito mais atrozes do que a nossa. Que o nosso coração se abra nesse abraço fraterno ao plano espiritual e ao planeta Terra. Que encarnados e desencarnados, nas condições mais variadas, recebam esse abraço e junto com ele, muito amor, muito entendimento e muita coragem para modificarem cada um, ou modificarmos cada um de nós, naquilo que podemos e devemos. Que todos percebam que é preciso a renovação, que é preciso a confiança, e que é preciso, às vezes, escolher caminhos de uma tal forma que a dor não se repita mais. E que, uma vez trilhados esses caminhos, os nossos corações encontram, por fim, a paz que tanto procuramos. Não a paz ociosa, a paz da batalha vencida. Que hospitais, leitos de dor, orfanatos, quaisquer casas desse planeta, quaisquer lares, possam ser tocados pela espiritualidade superior juntamente com os fluidos que doamos. Que aquelas criaturas que nos acompanham nessa terra e habitam os nossos lares também recebam nesse instante uma parte desses fluidos, para que também se sintam renovados. E se sentindo renovados, possam se sentir também corajosos para empreenderem as mudanças que precisam.
Nós somos responsáveis por tudo aquilo que criamos à nossa volta. Somos coautores na educação de filhos, de pais, de companheiros, de amigos e de vizinhos. E a todos nós procuramos ofertar o nosso melhor. Que essas vibrações também alcancem os nossos lares e a nós mesmos. Uma parte dela doamos a essa casa, que nos asila e nos acolhe. E outra parte, muito preciosa, doamos para aquelas entidades que nos acompanham o passo, na forma de obsessores. Que eles também recebam carinho, nosso pedido de desculpa e o nosso desejo sincero de que também sejam beneficiados por esse bálsamo que sentimos agora no peito. E assim agradecidos, vamos dizendo em silêncio: Pai, Pai nosso que estais no céu e estais em todos os cantos da criação, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de luz e de sabedoria. Seja feita, Senhor, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, Pai, o pão da matéria e o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito que oferecemos o nosso melhor a cada dia para perdoarmos aqueles que consideramos nossos devedores. Não nos deixe entregues aos golpes oriundos das tentações que trazemos no peito, e livra-nos de todo e qualquer mal, principalmente, Pai, livra-nos de todo o mal que deixamos habitar os nossos corações por invigilância e por egoísmo. Só vosso, Pai, é o reino e toda a luz que brilha nele. Que assim seja, graças a Deus. Vamos permanecendo em silêncio para iniciarmos o recebimento do passe, que todos possam sair melhores do que entraram e terem uma boa semana. Obrigada.